Os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha tua mente presa a ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirão o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que temos nesta manhã, tão alegre, tão festiva, onde o sol veio logo cedo nos mostrar a sua luz e a providência divina a cuidar de cada ser da natureza. Que possamos, nesses instantes, conectar-nos com Jesus, com Deus, o nosso Pai, para que possamos trazer aos nossos corações a mensagem do Evangelho à luz do Príncipe. Ampare e proteja, Senhor, a nossa companheira Andréia, que irá fazer os estudos desta manhã. Que ela seja envolvida nas vibrações de amor, de paz e de serenidade do Divino Amigo Jesus. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então, companheiros, hoje nós estamos recebendo a nossa amiga Andréia, que veio carinhosamente falar para nós sobre asseio verbal. Seja bem-vinda, Andréia, mais uma vez um agradecimento pelo seu carinho. Aliás, do casal, Do casal. Hoje você está como motorista, mas você esteve há 2 semanas atrás, Isso mesmo. Bom dia a todos. Eu casei para ter motorista, Gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o tema asseio verbal, o capítulo 164 do livro Palavras de Vida Eterna, como a Denise já explicou. E esse estudo, ele tem também uma relação muito grande com o capítulo 96 desse mesmo livro, Palavras de Vida Eterna. O capítulo 96, ele tem por título Nas Palavras. E então, são bem complementares, E para vocês verem a importância do tema, daquilo que a gente profere. A nossa língua, ela muitas vezes é muito afiada no trato com as pessoas, nas relações interpessoais, e muitas vezes as palavras que proferimos, elas podem tanto ajudar a edificar um ambiente, a construir algo bom, uma convivência melhor e mais amigável, como também podem fazer exatamente o oposto disso. Então, precisamos ter bastante cuidado. A gente vai começar, então, com a leitura do capítulo, que vocês têm por praxe fazer isso, A gente lê primeiro o capítulo. Então, vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. E aí está aqui no quadro, que esse é o tema, assim, que vai guiar, a frase que vai guiar o nosso estudo de hoje. E aí o livro vem explicando para a gente. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados, salvaguardando-se o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa, com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos, a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia.
será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carregam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. Controlemos o verbo, para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Então, já deixou aí, o texto traz assim, um aviso bem direto, né, em relação ao que nós podemos e ao que nós não podemos, ao que nós devemos e não devemos fazer com as palavras. E as palavras, elas são proferidas fruto daquilo que se pensa. Por isso que no Espiritismo a gente fala muito da importância de disciplinarmos melhor o que nós pensamos. O pensamento, ele vai ser o caminho das palavras, das atitudes e de todo o nosso comportamento na vida em sociedade. Então, por isso a importância da gente tentar limpar melhor aquilo que pensamos, para que a gente possa atingir esse asseio verbal, né, como o próprio capítulo sugere. Então, só para esclarecer, caso alguém tenha dúvida, né, a respeito do significado da palavra torpe, que não é uma palavra que a gente usa no nosso cotidiano, é tudo aquilo que é menos digno, que chega a ser até indecoroso, talvez, né? A gente pode colocar como essa definição. E aí eu quero começar lembrando de uma coisa que Jesus já nos disse, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Isso a gente encontra lá em Mateus, né, capítulo 15, versículo 18. A boca fala daquilo que está cheio o coração. E aí a gente poderia se perguntar, né, afinal de contas, do que o nosso coração está cheio? A gente sempre precisa fazer essa pergunta dentro desse nosso processo de autoanálise, visando ao autoconhecimento. Do que está cheio o coração de cada um de nós? E muitas vezes isso é um convite para reflexão e é um convite duro, porque olhar para dentro não é muito fácil, porque a gente queria ser melhor do que a gente é. Mas esse olhar para dentro ainda descortina aqueles defeitinhos em nós, aquelas falhas de caráter que são difíceis de lidar com elas, mas que se não forem reconhecidas, a gente nunca virá de fato a lidar com elas, né? E aí a gente vai só empurrando os nossos defeitinhos para debaixo do tapete e não melhoramos como pessoas, não progredimos. E estamos aqui para progredir, né? Então, para a gente saber de que está cheio o nosso coração, analisar a forma como nós nos comunicamos é uma boa receita para a gente identificar o que preenche hoje o nosso coração. E aí a gente vai recorrer a um texto da autora Cláudia Gelliter, está lá no site O Consolador, no final da
da apresentação de hoje eu vou mostrar todas as referências utilizadas, porque daí se alguém quiser, né, pesquisar, fique à vontade. Mas a Cláudia, ela nos diz o seguinte: seguimos muitas vezes pronunciando palavras ásperas, verbos envenenados, difamação, irresponsáveis. E aí, se a gente pronuncia tudo isso ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, de uma vida, percebem que já caracterizamos do que está cheio o nosso coração? Ele está cheio de amargura, de aspereza, né? Ele está cheio da vontade de difamar, da vontade de não compreendermos uns aos outros, porque se a gente está difamando alguém, é porque a gente não se colocou, assim, a gente não se deu àquele trabalho de tentar compreender melhor a situação do outro, o ponto de vista do outro, é porque nos faltou empatia de maneira geral, né? Então, se a gente adota esse tipo de postura durante um dia, uma semana, um mês, uma vida, a gente já está identificando o que é que está cheio o nosso coração. E o interessante, quanto mais a gente se comporta dessa forma, mais a gente se afasta da paz que nós tanto buscamos, da alegria, da serenidade que tanto buscamos. Então faz mal para os outros, mas igualmente, ou até mais, faz mal para a gente. Quem profere o tempo todo essas palavras ásperas, né, quem está sempre envenenando seu verbo, a gente pode perceber, dificilmente, ou para não dizer nunca vai ser uma pessoa assim, que está em paz consigo, que é feliz, que consegue ter uma vida plena. Sempre a pessoa está em estado de perturbação, de tristeza, de uma agitação mental muito grande. Porque são as coisas com as quais ela está se sintonizando. Então, pelo cuidado com a gente mesmo, a gente precisa escolher melhor as nossas palavras, o que passa primeiro por a gente melhorar a qualidade daquilo que pensamos, né? Então, esses são os sinais daquilo que está cheio o nosso coração. E as pessoas que habitam o nosso planeta, elas possuem imperfeições que precisam ser corrigidas. Isso aí já é fato, todos nós sabemos. Jesus já nos sinalizou muito claramente que a felicidade não é deste mundo, embora a gente possa e deva aqui ter momentos, né, de felicidade, né? A gente vai ter amostras dela, mas não é uma felicidade duradoura, porque a gente está em um planeta que ainda é caracterizado cujos seus habitantes são ainda caracterizados por imperfeições que precisam ser corrigidas, precisam ser melhoradas para que aí sim a gente consiga viver muito mais tempo feliz do que infeliz, né? Até que o nosso planeta evolua. E ele evolui à medida em que evoluem as pessoas que nele moram, né? Então, essa frase aqui, eu acredito ser a frase assim, mais batida de todas no meio espírita. Mas é porque ela se adequa a praticamente qualquer tema que a gente vai trazer para discutir no âmbito do espiritismo. Então ela precisa ser repetida, ela precisa ser assim, martelada na nossa cabeça, até que de tão decorada ela comece talvez a ser a prática real da nossa vida, né? Que é quando se diz que reconhece-se o verdadeiro espírita, ou a gente poderia dizer o cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, se é uma inclinação nossa usar a palavra de maneira venenosa, de maneira capciosa, cheia de maldade, é algo que precisa ser combatido. E antes disso, para a gente combater, a gente tem que reconhecer que isso nos ocorre. E então, seria uma das nossas más inclinações esse falar descontroladamente? E aí já não é nem só falar se é coisa boa ou ruim, às vezes até a pessoa fala coisa boa também, mas de maneira tão descontrolada, como se a fala dela fosse a única que merecesse importância, que às vezes até assim, ofusca o pensamento do outro, sufoca, né, de maneira geral. Então,
Seria uma de nossas más inclinações o falar descontroladamente, muitas vezes sem pensar no que falamos, né? Sem passar aquilo pelo crivo da razão e pelos filtros da verdade, da bondade, da utilidade? Esses filtros é uma fábula que é contada há muito tempo, há quem atribua essa história, né, essa moral da história a Sócrates, mas assim, a gente não tem também uma literatura que mostre isso, comprovando, né, que é dele, mas os filtros, vou ler muito rapidinho a história, muitos já devem conhecer, mas vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre. Certa feita, um homem esbaforido chegou a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho uma coisa muito grave para dizer-te. Espera, ajuntou o Sócrates, né, de maneira sábia e prudente. Já passaste o que vais dizer pelos 3 filtros? 3 filtros? Que 3 filtros? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, 3 filtros. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro filtro é o da verdade. Você tem absoluta certeza quanto àquilo que pretendes me comunicar? E aí o fofoqueirinho, bem, pensou o interlocutor, assegurar mesmo eu não posso. Mas eu ouvi dizer, então assim, já caiu por terra o filtro da verdade, né? Foi lá todo esbaforido falar uma coisa da qual não tinha certeza. Exato, Sócrates responde. De certo peneiraste o assunto pelo segundo filtro da bondade. Ainda que não seja real aquilo que você julga saber, será pelo menos bom aquilo que você quer me contar? E aí o homem, não, isso não, muito pelo contrário, não é nada bom. E aí o sábio, então vamos ver o terceiro filtro da utilidade. Vamos ver se tem algum proveito isso que você quer me falar e que tanto te aflige. Útil? Questionou o visitante. Não, útil até que não é. Né? Então, o filósofo teria respondido para ele: se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, esqueçamos o problema, não te preocupes com ele, já que nada vale em casos que não são benéficos ou que não são proveitosos para a gente. Então, muitas vezes, a pessoa fala de maneira descontrolada, ela ouve falar uma história, e esse falar não quer dizer só a palavra que a gente profere, pode ser por escrito também. Quantas fake news, quantas correntes de WhatsApp, de negócio, tudo assim que semeia a discórdia, a dúvida, a insegurança, que semeia o medo na população, isso vai passando. É uma palavra torpe que está sendo disseminada para todo lado, que você não tem certeza se é verdade, que muitas vezes não vai ser útil para ninguém e que nada de bondoso contém. Então, seja essa ideia, essa fábula atribuída ou não a Sócrates, isso não vem ao caso, a moral da história que fica dela é muito importante. Né? Então, se esse falar descontroladamente for um dos nossos erros recorrentes, não é o caso da gente procurar corrigir, da gente domar essa nossa má inclinação? E é por isso que a gente traz, assim, no âmbito espírita, essa ideia da gente tentar interligar as coisas. Não é nem tentar, é uma necessidade nossa interligar mais aquilo que se passa no nosso coração, a nossa razão, e com base nessa mistura, a gente escolher bem o que sai da nossa boca, as nossas palavras. Porque pode sair veneno das nossas palavras, e frequentemente sai. Então, lá no capítulo 96 desse mesmo livro que a gente está estudando, Palavras de Vida Eterna, é dito: mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. E aí vamos lembrar que Jesus falou, né? Sois a luz do mundo. Aí se a gente acende uma luz maravilhosa, uma preciosa lâmpada, e põe lá dentro do lixo, ela não vai iluminar a vida de ninguém, ela não vai iluminar espaço algum. Então, quando a gente usa a capacidade que nós temos
de nos comunicarmos por meio da palavra, seja ela falada, seja ela escrita, para poder nos queixarmos o tempo todo da vida, a gente está pegando um dom precioso, essa luz que nós podemos ser, e colocando dentro da lata de lixo. Acho essa frase muito bacana, muito interessante. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa. Quantas pessoas a gente conhece, se é que não fomos ou ainda somos essas pessoas, que a qualquer início de conversa, e aí, tudo bem? Aí já começa. Assim, e só queixa, só queixa, só queixa. Isso é complicado. A gente precisa rever isso. E não quer dizer que naquele momento que a gente está mal, se alguém perguntar tudo bem, que a gente tenha que mentir. Não, tem muitas vezes que está mal e que não há problema em dizer isso. Né? As pessoas, muita gente sente solidão, tem a necessidade de falar um pouco. Mas a vida não pode ser somente a queixa. Então é nesse sentido, principalmente, que fica o alerta. E então, falamos o que pensamos. Tem pessoas que trazem uma fala, assim, de certo modo até orgulhosa de si mesma, de falar, eu sou uma pessoa autêntica, eu falo aquilo que eu penso, eu sou sincera pra caramba. Cuidado, existe a sinceridade e existe a agressão verbal. Né? Existe a honestidade com os próprios princípios, emitir uma opinião sincera, e existe o ferir o outro, dependendo da forma que se fala. A gente não precisa mentir, mascarar aquilo que pensamos, mas existem maneiras e maneiras da gente dizer o que pensa. Né? Então, por isso que a gente tem que refletir um pouco antes de falar. E aí tem gente que às vezes fala primeiro e pensa depois. E aí vem o arrependimento. E nós já estamos numa época das nossas vidas, né? Todo mundo aqui, imagino que já esteja há algum tempo estudando o Espiritismo e tudo. A gente está numa época das nossas vidas que as nossas consciências não têm dado muita paz para a gente, não. Antes a gente fazia umas bobagens aí, e assim, a consciência não estava muito ativa ainda, ela não tinha sido muito despertada ainda, e a coisa ia, assim, fazia uma bobagem hoje, outra amanhã, outra depois, e toda hora fazendo bobagem, e dormia bem com isso. Agora, percebe o que eu estou falando? A coisa pega, né? Às vezes a gente sai um pouquinho, assim, daquilo que seria o desejável, e aí a gente, poxa, mandei mal, hein? Nossa, acho que eu vou ter que ir lá pedir desculpas, ou eu vou ter que, enfim, fazer alguma coisa para, né, para recompor aquilo que eu fiz de errado, né, para reverter. A consciência hoje cobra mais, não cobra? Tá mais difícil dormir quando a gente faz bobagem agora, né? Então, e muitas vezes a bobagem é falar alguma coisa sem pensar. Não é falar primeiro e pensar depois. É pensar primeiro e falar depois. Inverter essa ordem faz uma diferença tremenda nas nossas vidas. Eu tô rindo aqui, né? Mas assim, porque eu tenho essa veia mais comédia um pouquinho, mas é um assunto sério, gente. Tem que inverter isso, tem que pensar primeiro e falar depois. Né? Então vamos vigiar o pensamento, purificando no trabalho incessante do bem. Já que eu tenho que pensar primeiro, vamos melhorar o que eu penso para ter chance das palavras saírem mais bem feitas, melhores, mais edificantes. Nosso pensamento atrai para perto de nós presenças desejáveis ou indesejáveis, mais ou menos nobres, a depender daquilo que eu estou cultivando no pensamento. Se eu só estou cultivando coisas menos nobres, não adianta eu esperar que o Chico Xavier vai ficar coladinho em mim, que não vai, não. Né? Por outro lado, se eu elevo meus pensamentos, aumenta a minha chance aí do meu mentor, né, ficar mais perto e realmente tentar me ajudar, de ter um anjo guardião que vai estar ali, né, igual paraquedas com defeito, né, comigo não abre. Tem essas coisas, então a gente tem que melhorar
o tempo todo essa qualidade dos nossos pensamentos, porque as palavras nada mais fazem do que exteriorizar a qualidade do que pensamos. E aí uma dúvida que fica, isso aqui, acho que quando eu fiz esse slide, acho que eu tenho que confessar, eu acho que eu fiz ele para mim. Porque como eu sou professora e assim lido com jovens de todo tipo, jovens assim que estão com muito brilho no olho, que querem muito crescer, e alguns assim que estão lá assim, que você fica, gente, eu não sei o que essa pessoa está fazendo aqui, assim, por que ela está perdendo o tempo dela, tá me fazendo perder o meu. Então, durante bastante tempo, eu fui uma professora que tinha hora que eu dava assim, uns saculejos bons nos alunos. Vocês estão pensando o que é da vida, gente? A vida não é essa moleza que vocês estão imaginando e não sei o quê. E aí era uma coisa assim, um tom um pouco mais agressivo, assim, não mal educado com eles, mas assim, mais agressivo, né? E aí eu fui me perguntar, agressividade com fundamento, né? Então, às vezes, quem conversa de modo agressivo justifica a ação, indicando que o faz para poder despertar as pessoas para suas obrigações, para fazerem a coisa certa e tudo mais. E confesso que durante bastante tempo eu acreditei nisso. Só que aí eu comecei a ver também que, à medida que as pessoas foram mudando e tal, poderia dar certo para um ou para outro, sim, mas as pessoas estão diferentes, né? E isso faz parte, a gente tem que compreender essa mudança. Então, e depois estudando o Espiritismo, o que eu fui ver? É impossível impulsionar algo para o bem utilizando-nos do mal. Então, existem outras formas mais bondosas e até mais inteligentes da gente chegar no resultado de querer impulsionar alguém para o bem. Mesmo que esse alguém seja a gente mesmo, né? Que a gente tem que começar a transformação é pela gente, não é pelo outro, né? E aí tem esse aqui, assim, especialmente, né, no caso dos espíritas, todos temos responsabilidade diante da palavra e de acordo com a forma como realizamos a comunicação das nossas ideias. Então, para quem conhece o Espiritismo, essas responsabilidades elas são mais ampliadas ainda, né? Então, a humanidade ela tem responsabilidade por aquilo que fala, pelo que pensa, pelo que fala. Mas no caso dos espíritas, por já terem mais estudo da mensagem do Cristo, né? Já ter ampliou-se a mente, né? O conhecereis a verdade vos libertará, mas também isso traz uma responsabilidade maior. Então, no caso do espírita, pensar bem no que fala e escolher bem suas palavras é mais cobrado ainda, é algo que nos é mais cobrado. E é por isso que a gente não vê obras espíritas com um vocabulário baixo. Todas elas são revestidas de amor. Então, aquela agressividade com fundamento, talvez ela não tenha tanto fundamento assim, né? E aí eu tenho percebido isso, eu estava até comentando com o senhor Vladimir, que há pouco tempo eu entrei como voluntária do CVV, e aí tudo que a gente aprende lá de treinamento, né, é justamente no sentido da gente amansar até mesmo o nosso tom de voz. Porque às vezes até o tom de voz ele pode ser ameaçador para quem conversa com a gente. Sabe? Então, não só o tom, mas também a escolha das palavras, né? Palavras mais compreensivas, palavras mais amorosas, mais carinhosas. E que isso pode gerar um efeito, assim, muito grandioso na vida das pessoas que interagem com a gente. Então, o Emmanuel, no texto A Fala e a Escrita Espírita, uma reflexão, ele nos diz algumas coisas bem importantes. A primeira frase dele selecionada foi: toda expressão desequilibrada reflete a essência daquele que a pronuncia. Então, se a gente fala algo desequilibrado, a gente está mostrando que por dentro nós estamos desequilibrados. E o desequilíbrio, a gente sabe
o tanto de problemas que ele traz para a nossa vida, inclusive problemas na saúde do corpo físico. Todos provavelmente já assistiram estudos, já leram coisas que mostram o quão grande é a interferência daquilo que se passa em nosso espírito, do que está no perispírito, e como que os desequilíbrios do dia a dia, juntando tudo isso, podem gerar até mesmo doenças no corpo físico. Porque o corpo, ele nada mais vai fazer do que somatizar todos aqueles problemas, né, aquelas angústias, aquela raiva, aquelas decepções e todo tipo de sentimento ruim, e isso pode se transformar em doenças por causa desses desequilíbrios, né? Então, toda expressão desequilibrada reflete a essência daquele que a pronuncia. Então, se pelas nossas palavras a gente consegue perceber se a gente está ou não desequilibrado. E se estamos desequilibrados, cuidado, porque até mesmo as doenças físicas podem surgir por conta desse desequilíbrio. Né? Então, se não faz essa asepsia verbal porque quer ser bonzinho, faça em favor da sua saúde, já é um bom caminho. Né? Não podemos admitir, isso é o Emmanuel ainda que continua nos dizendo, não podemos admitir que a palavra articulada, né, verbalmente ou escrita promova o mal, a desarmonia, o desequilíbrio. E isso é uma vigilância constante, gente. Isso é uma vigilância constante. Assim como muitos outros defeitinhos que a gente ainda traz. Muitas outras imperfeições que a gente está lidando com elas, que a gente está tentando melhorar aos poucos. E então, trazendo um pouco mais para esse texto de hoje, né, asseio verbal, a gente leu lá no início, né, que as práticas de higiene, elas estão cada vez mais comuns na nossa vida. Para muitos de nós é inconcebível a gente sentar para almoçar e não lavar as mãos, especialmente depois da pandemia, mas mesmo antes disso já tinha muitas práticas de higiene consolidadas. Né? Você vai lavar sua louça, você vai querer sua casa limpa, as crianças desde muito cedo aprendendo a escovar os dentinhos e durante uns bons anos aí os pais tendo que todo dia falar, você não escovou, vai lá. Então, assim, tem tudo isso, né? Já é prática do nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa que gosto muito de tomar banho, assim, especialmente se tiver muito calor, eu tenho necessidade e gosto de tomar vários banhos por dia, né? Então, a gente se sente incomodado quando a nossa higiene pessoal não está em dia, pelo menos a maioria das pessoas, né? Eu creio que o Cascão lá da Turma da Mônica, ele foge à regra, né? Mas, em geral, a gente sente necessidade das práticas de higiene no nosso dia a dia, né? E, então, assim como cuidamos da higiene pessoal e da higiene do local que a gente frequenta, né? A gente não vai querer chegar aqui nos ceareiros e o chão tá tudo sujo, as cadeiras tudo empoeiradas. A gente não vai se sentir bem com isso, né? Então, a gente cuida da nossa higiene pessoal e também do ambiente que a gente vive. Mas será que a gente não tem, então, que exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe que pode situar-nos em perturbação e ruína moral? Então, é a limpeza do nosso vocabulário. Basicamente é isso. E do mesmo modo que a gente precisa ter cuidado com o que falamos, eu penso que é muito importante a gente ter cuidado na hora de escolher aquilo que a gente vai ouvir e aquilo que a gente vai ler. Porque a gente recebe o tempo todo influências do mundo externo, da leitura, da mídia, né, de tudo quanto é comunicação. Então, a gente escolher bem aquilo que a gente vai ouvir e aquilo que a gente vai ler ajuda a nos elevarmos como seres humanos, a progredirmos moralmente. E uma coisa vai puxando a outra, né? Assim, se a gente lê coisas boas, a gente começa a ter repertório para pensar coisas boas e para falar coisas boas. Mas se eu só quero ler, por exemplo, conteúdo de tabloide, que vai ser fofoca em cima de fofoca e não tem nada edificante,
a gente não se preenche, né? Você vai falar do que depois? Se o conteúdo todo que você tem é algo que não faz bem a ninguém. Nem a você, nem a ninguém com quem convive. Né? Então tem que ter muito cuidado. Se a gente tem, então, né, o necessário discernimento e se a gente dispõe de tempo, a gente pode ler tudo. Mas é importante que nas leituras que a gente for fazer, a gente escolha pelo menos algumas que sejam de cunho mais elevado moralmente. E não estou falando que é para ler só literatura espírita, não estou dizendo isso. Tem muita literatura boa por aí que está fora do meio espírita, mas que fazem a gente pensar coisas interessantes, que fazem a gente ver a humanidade por perspectivas melhores, que cultivam ideias de ética, enfim, de uma série de coisas. Eu não estou dizendo que a gente tem que, assim, o ano todo só ler literatura espírita, não é isso. Né? Mas vamos aprender a escolher melhor aí, porque a gente não tem tanto tempo assim, né? Para fazer aquilo que a gente gosta, para assistir uma programação e tudo. Então, vamos incluir nesse tempo umas escolhas mais saudáveis. As nossas frases, elas são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Elas nos revelam por dentro, muito mais do que a gente imagina. Então, se são frases respeitáveis, pela força da atração, vai trazer para perto de mim a atenção de pessoas que são igualmente respeitáveis. Se elas são menos dignas, ela vai trazer o interesse daqueles que são menos dignos. Isso aqui a gente está percorrendo exatamente o texto, tá, gente? Muitos devem lembrar, quem não lembra, a gente tem aqui um reforço, né, visual dos pontos mais relevantes do texto. Né? Então, é uma questão de escolha. Às vezes tem gente que fala, só aparece perto de mim pessoas assim que me levam, né, que me conduzem para caminhos que eu não quero ir. Tá, mas vamos pensar. O que é que você tem pensado e o que é que você tem falado? É atração. Continuando, né? Se as nossas frases são indisciplinadas, aí vai aparecer perto de mim só quem é disciplinado, quem está querendo seguir tudo certinho, tudo bonitinho na vida. Óbvio que não. Vai aparecer gente na mesma faixa vibratória que a gente, indisciplinado. Aí 2 indisciplinados lutando aí para serem melhores, com muito mais dificuldade do que se melhorasse a qualidade da palavra e chegasse perto de pessoas, né, um pouco mais adiantadas aí na sua evolução. Se são frases azedas, aí como que você quer ter paz? Você quer que chegue pessoas carinhosas perto de você se tudo que você fala é azedo? E dá uma preguiça, né, a gente conversar com pessoas que o tempo todo tem aquele azedume. Eu tenho preguiça. Né? Então tem que ter esses cuidados. Mas por vezes é necessário demonstrar firmeza na hora de expressar as ideias. Quem aqui concorda? Firmeza, sim. Mas a firmeza ela nunca pode ser confundida com agressividade, né? Então, a firmeza nas ideias não se traduz por ataques. Podemos ser firmes em nossas opiniões, sem, contudo, deixarmos de ser elegantes, deixarmos de ser educados. Se a gente perde a elegância, perde a educação, isso não é firmeza, isso é só falta de educação mesmo. Né? Então a gente tem que ter muita clareza para perceber essas coisas. Então, assim, tem coisas que a nossa ideia já está muito bem formada, nossa opinião já está constituída. Por exemplo, se alguém vier discutir comigo sobre um preceito de reencarnação, que não sei o que você está errado, que você está delirando. Pelo tanto que eu já estudei, que já me envolvi com o espiritismo, acho muito difícil alguém me fazer acreditar hoje que não existe reencarnação. Mas nem por isso eu não vou conversar com quem vier falar comigo sobre isso de maneira mal educada com ela. Eu preciso ceder e concordar com ela? Não, não preciso. Já é um conceito que para mim é consolidado
Então, eu vou manter a firmeza da minha opinião, com base no que eu estudei, com base no que eu entendi e tudo. Mas eu nunca preciso nem posso rebaixar essa pessoa, ser mal educada com ela, só porque a gente está discordando em algum ponto. Né? Então, firmeza é uma coisa, falta de educação é outra coisa. Tenhamos todos atenção às palavras que proferimos, então, né? Elas podem indicar coisas que precisam ser melhoradas em nós. Se a gente fizer uma análise, se a gente prestar atenção naquilo que a gente fala, isso por si só já é um bom meio de nos conhecermos. Que é uma tarefinha bem difícil, bem complicadinha, né? Mas tão necessária. O nosso vocabulário mostra nossas tendências, só que muitas vezes a gente se recusa a perceber isso. E aqui eu quero dar um recadinho muito especial para quem tem filhos ou para quem convive com crianças, com adolescentes, mesmo que não sejam seus filhos. Gente, desde a gestação, aquilo que se fala em um ambiente familiar, não só familiar, né, no ambiente que a mãe frequenta, que está levando seu filho na barriga, tudo aquilo que se fala já começa a reverberar, já começa a gerar impacto na criança. Por isso que é muito indicado, às vezes, quando a pessoa está grávida, ela já começa a falar com o filho, já começar, você é muito amado. O mundo aqui fora não é muito fácil não, mas estou contigo. Né? Você tem uma família que vai fazer de tudo para você alcançar todo o seu potencial. Pode vir tranquilo, pode vir sem medo, que a gente vai estar aqui com você. Isso já traz algo assim de segurança para aquele ser que está reencarnando e que muitas vezes ele está com medo de vir, porque lá no mundo espiritual a coisa, a gente acredita que é bem melhor do que aqui encarnado, né? Lá que é a nossa casa de verdade. Né? Então, muitas vezes tem insegurança, tem medo, falando, nossa, eu planejei coisa demais para essa reencarnação, ai, que medo, será que vou dar conta? Então, assim, já começar esse diálogo falando, vem tranquilo, meu filho, que a gente vai estar com você, você não está vindo sozinho, você não vai ficar perdido no mundo. Isso já são palavras, assim, que já ajuda ele a ouvir. E às vezes você está num ambiente, né, uma criança, um adolescente que cresce num ambiente cheio de brigas, cheio de confusão. Olha o impacto que aquilo vai trazer na vida dessa pessoa. Ela vai crescer, talvez, achando que aquilo é o jeito de viver, assim. E aí ela pode reproduzir aquilo nos relacionamentos dela. Ou talvez ela nem vai querer se relacionar com ninguém, porque ela vai pensar, se é dessa forma eu nem quero. Então, olha os estragos que a gente pode fazer, né, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tios, enfim, né, que qualquer um que conviva com as pessoas assim. Né? Então, os comportamentos, as expressões carinhosas e os diálogos dos pais com o feto na vida intrauterina são comunicações super influenciadoras na estrutura emocional e espiritual da criança em formação. E no caso da criança que já está encarnada, muito cuidado com o que a gente fala perto dela. Muito cuidado com o que a gente fala, inclusive perto dela. Então, lá no Renovando Atitudes, o Ramé nos fala: o poder da palavra em nossa vida é fundamental. E se observarmos a reação de nossas afirmações e atos, descobriremos que eles não retornarão jamais vazios, mas repletos de material emitido. Olha que ponto importante que ele chama atenção, né? Aquilo que a gente fala vai gerar material, a gente começa a de fato projetar, plasmar aquilo que a gente está falando, né? É algo bem... Diálogos são pensamentos que sonorizam e criam campos de energia condensada dentro e fora de nós. Isso vale a pena estudar esse texto, a gente não tem tempo aqui, mas vale a pena estudar esses alertas dele com mais detalhes. E aí, para a gente encerrar por hoje, tem 2 slides só e a gente tem 1 minuto, vai dar tempo. Reformulemos, se for o caso,
as comunicações ou atitudes que recebemos na infância. Se porventura foram de severidade e rispidez, se nos menosprezaram com mensagens negativas constantes, repetitivas e depreciativas, poderão ser elas a razão de nossos sentimentos de inferioridade, rejeição e agressividade compulsórias. Então, isso está muito relacionado com o que a gente estava conversando aqui anteriormente, né, da questão da... da questão desse contato aqui na infância, na adolescência e tudo mais. Então, assim, se aconteceu da gente ter sido criado em um ambiente de muita repressão, de palavras pesadas, é bom que a gente compreenda isso para que a gente possa se desamarrar disso também, né? Para que a gente possa progredir, porque a gente não tem que viver o resto da vida ruminando, martelando aquilo que nos foi dito na infância. Né? Existem formas da gente se livrar disso, da gente viver melhor. Né? E aí lá no caminho Verdade e Vida, a palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais de amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Gente, não existe nada mais poderoso que a palavra. Então, para a gente encerrar de verdade, né? Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Como nós queremos ser conhecidos? Como nós queremos viver? Muito obrigada a todos. Bom dia, meus irmãos, a todos. Nossos agradecimentos aí a Andréia, né? Veio de longe aí para nos brindar com o nosso estudo pela manhã. Que Deus a abençoe. Nós, antes da nossa prece final, nós temos alguns avisos importantes. Primeiro, que a da importância do estudo, né? O estudo vai enchendo o nosso coração aos pouquinhos, de forma que a gente possa expressar melhor através das palavras, né? Que aprendemos agora de manhã. Agradecendo a Jesus nesse instante, porque a reunião de amigos encarnados e desencarnados é algo tão especial nas nossas vidas, que tivemos a oportunidade de estar aqui pela manhã, absorvendo essas energias divinas que jorram sobre esta casa, sobre o entorno dessa casa e sobre todos os corações que aqui se fazem presentes, ou que aqui ainda estejam chegando nas duas dimensões da vida. Que nosso abraço se faça sentir em cada mente, em cada coração, em cada olhar, em cada palavra que seja de luz. E que Jesus nos abençoe, abençoe a nossa semana, que essas irradiações possam atingir os nossos governantes de todas as nações, levando a concórdia, a paz, a serenidade. Que Jesus abençoe a todas as mentes, aqueles que sofrem, os que fazem sofrer, aqueles que tanto necessitam, Senhor, do seu colo amoroso, reconfortador. Que Deus nos abençoe a todos, nos dê muita paz. Muito obrigado a todos.